Bem-vindos então, pessoal. Meu nome é Marina Góes, eu sou nutricionista e eu trabalho com comportamento alimentar. A ideia desse canal é levar para você informações para você melhorar a sua relação com a comida. Hoje a gente vai falar de um tema que é o tema do ciclo de dietas. Então, mesmo que você já tenha ouvido falar e mesmo que você já tenha tentado e entenda que dietas não funcionam, sempre ecoa na sua mente pensamentos do tipo: dietas não funcionam. Mas por que dietas não funcionam, Marina? Se vocês, nutricionistas, aprendem na faculdade que as dietas são a única forma que vocês podem entregar o seu trabalho. Será mesmo? Quando buscamos na ciência uma explicação para as dietas restritivas não funcionarem para a perda de peso, a gente vai encontrar que esse resultado a médio e longo prazo não é o resultado que a gente conseguiu ou conquistou num curto período de dieta restritiva. Vamos pensar num exemplo. Eu imagino que você, por um descontentamento com o corpo, alguma vez já pensou em perder peso. 5, 10 quilos. E a primeira coisa que você pensou automaticamente foi restrição alimentar. Então, você se restringiu, você fez por um período uma dieta onde você deixava de consumir alimentos que, do seu ponto de vista, são alimentos errados. Automaticamente, isso despertou na sua mente mais desejo por eles. Então, não é fato de que quando a gente começa uma restrição, efetivamente, a gente não consegue parar de pensar nesses alimentos que estão proibidos nesse momento. Então, isso faz parte de um modelo mental que chama ciclo de dietas. Eu tô descontente com o resultado que eu estou tendo, ou com o corpo, normalmente, que eu tô tendo. Isso faz com que eu entre num processo restritivo de restringir alimentos que são considerados proibidos. Isso vai gerar, por um período de tempo na minha vida, um processo de restrição ou controle, ou uma falsa sensação de controle, de que eu estou controlando o que eu estou comendo, e em qualquer oportunidade ou contexto que aconteça desse alimento estar presente na minha vida, eu vou ter um consumo compulsivo daquele alimento ou de vários alimentos que estão sendo restringidos na minha alimentação. Nessa maneira, nesse momento que eu me encontro no ciclo de dietas, eu vou automaticamente me permitir consumir outros alimentos que também são proibidos. Então, entra a nossa querida e amada amiga Jaque. A Jaque é aquela que vem no nosso ouvido e diz: já que comeu um brigadeiro, então vamos comer todo o pote do leite condensado, né? Já que comeu uma fatia de bolo, então vamos tomar 2 litros de refrigerante. Então a Jaque, ela é uma espécie de consciência permissiva na nossa mente. A partir do momento que eu jaquei do ponto de vista que eu tenho em relação aos alimentos ruins e bons, ela entra em cena e faz com que eu me esbalde nesses alimentos, que são alimentos que, do meu ponto de vista, são alimentos errados de serem consumidos. Então, automaticamente, quando a Jaque vai embora, a gente se sente culpado e arrependido por tudo aquilo que a gente comeu. Isso vai gerar, naturalmente, um descontentamento consigo mesmo, baixa autoestima, e você vai, de novo, se olhar no espelho e pensar: preciso de uma dieta restritiva. Em primeiro lugar, você não precisa se sentir frustrado ou incapaz por ter retornado ao peso que perdeu depois de ter feito uma dieta restritiva. Porque, pasmem, entre 95% a 99,5% das pessoas que fazem dieta restritiva voltam ao peso ou engordam muito mais. Isso são dados científicos. Até porque a consequência do ciclo de dietas é o próprio efeito sanfona, já que ele leva você a se restringir, depois para uma compulsão, insatisfação, restrição, compulsão. Então, naturalmente, vai te levar, a médio e longo prazo, a um efeito sanfona. E, pior, você pode ainda ganhar mais peso do que tinha perdido nas dietas restritivas. Sim, porque existem algumas formas do corpo controlar a perda de peso. Primeiro, a gente tem que pensar que perder peso para o nosso corpo é uma agressão.
Então ele se sente, toda vez que eu começo a perder peso, num processo de, meu Deus, preciso acionar sistemas agora para que eu pare de perder peso. Porque para ele, perder peso é sinal de que tá faltando comida. E se tá faltando comida, eu preciso poupar energia. Então, eu aciono no meu corpo alguns sistemas de controle a partir do momento que eu me restrinjo. Então, fique ligado. Não é só você que tem mais fome quando se restringe. É natural de qualquer ser humano sentir mais fome quando se restringe. E também oxidar menos calorias. Vamos entender melhor isso. Bom, o hipotálamo é o centro do nosso cérebro que controla fome, saciedade e a nossa taxa metabólica basal. O que é isso? É o quanto o nosso corpo gasta para manter as atividades vitais. Quando a gente perde peso, automaticamente o nosso hipotálamo diminui a nossa taxa metabólica basal, ou seja, o nosso metabolismo. Ele aumenta a efetividade de absorver mais calorias lá no intestino e também ele faz com que a gente tenha mais desejo por comida. Sem contar que, além de todas essas alterações que acontecem no nosso corpo quando a gente inicia um processo de emagrecimento via restrição alimentar, eu também ativo hormônios do estresse. Então, além de eu estar num processo restritivo, perdendo peso, mas desacelerando o meu metabolismo, eu ainda vou estar muito nervosa. Vamos imaginar que o nosso corpo é um fogão a lenha. Um fogão a lenha precisa do quê? De lenha. Quanto mais lenha a gente coloca no fogão a lenha, mais fogo eu faço, mais calor eu produzo. Vamos pensar que se a gente fosse um fogão a lenha e a gente tivesse que colocar lenhas e as lenhas fossem comida, se eu me privo de alimentos, o que teoricamente vai acontecer com o meu fogão? Ele vai esfriar. O que significa isso? Eu vou diminuir o meu processo de gasto energético. E eu vou entender que eu tenho que poupar energia e não gastar energia. Então vamos pensar o fogão a lenha. Quanto mais lenha eu coloco, mais ele entende que ele precisa produzir fogo, mais calor ele fica e mais ele aquece o ambiente. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Eu preciso dar para o meu corpo a lenha. Ou seja, alimentos. Quanto maior a variedade de alimentos, melhor. Quanto mais coloridos, melhor. Porque o meu corpo entende que ele não precisa poupar, que ele pode sim produzir calor com essa lenha que está sendo disponibilizada para ele nesse momento. Ai, Marina, mas é que assim, a minha obesidade é genética. Não consigo perder peso, porque todo mundo da minha família é obeso. Então, eu tenho sempre que estar em restrição alimentar, constantemente. Então, para contrapor essa ideia que vocês têm sobre a genética, existe um estudo que avaliou mais de 2.000 pessoas, e essas 2.000 pessoas eram gêmeos, e um dos gêmeos fez dieta restritiva e o outro dos gêmeos não fez dieta restritiva. E eles foram acompanhados ao longo de 25 anos. O que aconteceu com esses gêmeos? Os que fizeram dieta restritiva estavam significativamente mais gordos do que os que não fizeram dieta restritiva. E a genética é a mesma, não é? Um ponto importante para a gente considerar é que tudo isso acontece lá na nossa mente. Então pode ser que eu nem iniciei um processo de restrição alimentar, mas eu já estou pensando que essa é uma alternativa para eu fazer. Por exemplo, segunda-feira eu já vou começar uma dieta nova, vou começar diminuindo caloria, tirar todos os carboidratos. Só de eu pensar isso, alimentar a minha mente com esse pensamento, eu já tenho uma tendência a ter comportamentos de ciclo de dietas. Principalmente pela forma como eu taxo os alimentos. Ou seja, esse alimento é bom e esse alimento é ruim. Automaticamente a minha tendência é evitar os alimentos que são ruins e priorizar os alimentos que são bons. Mas, como a gente falou no início do vídeo, tudo que é ruim é proibido, é mais gostoso e gera desejo. Então a tendência é que, se eu não trabalhar o contexto desse alimento, se eu não entender que ele pode sim me oferecer um outro contexto que não seja só nutritivo, ele pode se encaixar no meu dia a dia. A partir do momento que eu taxei ele como ruim, para minha mente, esse desejo em relação ao seu consumo vai ser muito
aumentado. E a minha culpa após consumi-lo vai ser muito ruim e vai me gerar arrependimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de falar sobre ciclo de dietas ou antes de modificar qualquer comportamento que a gente tem em relação a modificar hábitos alimentares é parar de medicalizar o alimento. O alimento ele não é bom e ruim. O alimento ele ou me nutre ou me intoxica. E tudo bem se ele me intoxicar. O meu corpo dá conta dessas toxinas que são geradas. O fígado tá aí para isso, né, gente? Não é o suco, é o fígado que faz a detox. E isso é muito possível. Mas a gente tem que pensar também que existem algumas toxinas que a gente gera por pensar demais. Então, vamos parar de pensar tanto em como eu faço para me restringir e pensar melhor em como eu amplio a quantidade de lenhas para o meu fogão. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de colocar aqui nos comentários os insights que vocês tiveram. Compartilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar com esse vídeo. Acionem o sininho, porque muito em breve muitos vídeos estarão sendo colocados aqui nesse canal. Se inscrevam e curtam muito. Obrigada!